Olá pessoal, sejam bem-vindos ao canal Geografia que Posso Tocar para mais uma aula com o professor Adriano Mendes. E hoje temos um convidado especial, o professor Almir, professor de História. Toca aqui, seu Almir, é nóis. De novo. Vamos falar aqui sobre os modos de produção nas indústrias do sistema capitalista. É isso? É isso aí. O capitalismo está sempre em busca de uma maior lucratividade e com as revoluções industriais, a busca por um maior processo produtivo se torna inevitável. É claro que na busca dessa maior produtividade, inicia ali o Fordismo tentando otimizar a produção do trabalhador, diminuir ali o tempo gasto em cada peça. Começa aí a busca por um melhor método, uma melhor forma de produzir. E ali vamos destacar já de início, né, Almir? Podemos destacar o Fordismo no início? Fordismo no início, mas eu acho assim, você falou muito bem assim, só que eu aplico esse otimizar a produção mais ao que a gente chama de toyotismo. Toyotismo? Porque assim, o Fordismo ele tem a preocupação, como você disse, de aumentar a produção, fazer uma produção em larga escala, que é o fundamento do lucro, né? Exato. Como nós dissemos, grande produção para grande venda, você alcança o lucro. Então o Fordismo está preocupado com a grande produção. A otimização, né, que é a melhor administração do tempo, a melhor performance, a gente vai encontrar muito mais claro isso no processo japonês do toyotismo. Ah, ótimo. Tivemos a primeira passagem da primeira para a segunda revolução industrial, em que ocorre essa primeira preocupação ali com o processo produtivo, começa surgindo novas matérias-primas, novos produtos, o motor a combustão, uma máquina mais veloz. Então meu raciocínio fica ali nessa questão, como foram os primeiros pensamentos acerca dessa evolução no processo de produzir, dessa técnica. Então eu sempre me pego com dúvida, tentando entender esse momento, quando o Henry Ford, ali nos Estados Unidos, começa essa busca por uma melhor forma de produzir. O que você tem a falar? O que você tem desse momento ali? Não, mas é perfeito o que você falou. É porque acho que a genialidade de Ford estava exatamente, ele captou exatamente o que era necessário, o mundo que ele estava vivendo. Porque a Revolução Industrial, aquela necessidade de grande produção, né, ela vem da metade do século XIX até antes um pouco, e é o Ford que vai ter essa sacada de projetar um método de aumentar a produção de forma extraordinária, né? Quando você fala em otimização, e eu disse que a otimização ela é melhor, não é melhor aplicada ao toyotismo, ela é mais bem clara, ela fica mais clara no toyotismo, mas eu tenho a dúvida que a otimização da mão de obra, do tempo, né, e a velocidade de produção começa com Ford, começa com o Fordismo. Então nós podemos destacar então nesses modos de produção, podemos destacar que o Ford está no extremo e o toyotismo está em outro? Ou não? Foi ocorrido junto e misturado? O extremo de evolução, você está dizendo? Exatamente. Eu concordo. Como você encaixaria então, professor Almir, o Taylorismo entre Fordismo e toyotismo? Eu diria que o toyotismo ele tem assim é bem caracterizada a cultura oriental. Então, o toyotismo. O toyotismo. Né? O Fordismo está bem caracterizada a cultura ocidental, aquela cultura capital. Né? E o Taylorismo, eu me arrisco a dizer que ele fica mais ou menos no meio termo. Porque não dá para colocar os dois assim como uma sequência, porque, como eu disse, são duas culturas diferentes. Um ocidental e outro oriental. Eu acho que o Taylorismo está muito mais como aperfeiçoador do sistema de Ford, como um aperfeiçoador do Fordismo, do que assim uma etapa,
uma etapa no processo de produção, mesmo porque esse processo de produção, esse modo de produção, permanece até hoje. Né? Ótimo. Então, ajustando aqui, não dá, o professor Almir está orientando que não dá para posicionar, ou num raciocínio rápido, não dá para posicionar o Fordismo e Toyotismo em dois extremos. É isso? Sim. Reflete duas realidades, duas culturas completamente diferentes. Dois extremos. E relembre pra gente como ficou destacada a questão do Taylorismo? O Taylorismo, eu vejo o Taylorismo como um aperfeiçoamento numa questão administrativa, especialmente, um aperfeiçoamento do Fordismo. Vamos tentar lembrar uma característica de cada um deles? Vamos lá? No Fordismo, qual a principal característica que marca a forma de produção do Henry Ford? A grande sacada, o que encanta é exatamente aquela coisa da esteira, né? Aquela coisa que me chama muita atenção, que é a especialização. Então você tem uma mão de obra especializada, é o apertador de parafuso. Ele só aperta parafuso, o cara vai ser o melhor apertador de parafuso que existe na face da Terra naquele momento. Sabe? E o outro é o que martela. Então, esses processos, porque é uma linha de montagem, tá? Especializado aqui nesse pedaço, ali encaixa, claro, o carro sai pronto lá no fundo, numa velocidade impressionante. A esteira de produção vai passando e o funcionário fica parado em um único local, especializado na produção, na realização de uma única função. Quanto mais especializado, quanto mais repetitivo for o trabalho, sem dúvida, ele realiza aquilo no menor tempo possível. Isso, exatamente. Atención, capataz. Acuda al Banco 5. Compruebe el ritmo de producción. La cadena va con retraso, Banco 5. Atención, capataz. O que você me destacaria, professor, como principal característica do Toyotismo? O Toyotismo, eu acho que é a preocupação com precisa aumentar a produção, não tenha dúvida, mas a preocupação com a estrutura, com a base disso daí, né? O quanto que eu tenho que ter de estoque, por exemplo, do produto, o quanto que eu tenho que ter de estoque da matéria-prima. Essa era uma preocupação muito grande no Toyotismo, sabe? Eu vou adquirir matéria-prima, quanto para produzir, quanto que eu quero produzir. Toda essa visão ampla, essa visão além, é o que caracteriza o Toyotismo. Que ótimo, causando um contraste aí com Exatamente. O Fordismo cria um estoque para comprar muita matéria-prima barata, já o Toyotismo já evita o estoque. Uma vez eu ouvi uma coisa que eu achei bem legal, que o Fordismo ele se apresenta muito mais predador do que o Toyotismo. Adquirir matéria-prima assim de maneira sem medida. Sem medida. Uma produção sem medida. Isso caracteriza bastante o capitalismo ocidental. Produzir. É que o Ocidente ele vai entrar especialmente os Estados Unidos, vai entrar numa crise profunda de superprodução, lá antes ainda na metade do século XX. E essa consciência que não é exatamente uma coisa, não tem nada a ver com ecologia, mas essa consciência de um volume de matéria-prima, o tipo de matéria-prima já calculado, o quanto que eu vou produzir, tá? Esse cálculo certo, essa coisa programada que caracteriza o Toyotismo, é que dá essa aparência de que o Fordismo ele tem o modo de produção americano, ele tem uma característica predatória, e o modo de produção japonês ele tem uma característica organizada, que eu acho que caracteriza as duas culturas até hoje assim. O Taylorismo é uma continuidade do Fordismo? Seria como encaixaríamos
o Taylorismo nessa Eu acho questão? que assim, é aquela coisa que nós estamos falando há pouco sobre assim, qual a principal preocupação desses modos de produção, assim, do Taylorismo, perdão, no Fordismo. Nós temos aquela produção em série, segmentada, né? No Toyotismo nós temos aquela preocupação administrativa que começa lá da matéria-prima até o produto final. Eu acho que o que destaca no Taylorismo é exatamente o que você está dizendo, a otimização do tempo, né? Quando não é só aquela esteira passando, é necessário também que o trabalhador vá exercendo sua função no menor tempo possível. Então, nesse caso, para exercer essa função, o trabalhador ali no início dessa produção, para ele exercer essa função no menor tempo possível, é preciso que ele fique executando uma mesma função por muito tempo. Que é que a gente chama de especialização, né? E nós temos aqui no final do século XX, no século XXI, as grandes empresas produtivas, né, trabalham exatamente com essas 3 linhas, essas 3 formas de produção. É fundamental ter as 3 juntas. Então hoje temos. Não tem a menor dúvida. Não tem a menor dúvida. A internet, inclusive, o computador, ele vem alimentar exatamente isso daí. Os 3 modos. A otimização do tempo, a otimização do produto, a otimização do trabalhador. Olha só que interessante, o professor Almir destacando que a internet, esse período agora, o técnico científico informacional, vem contribuindo para otimizar esse sistema de produção. Podemos fazer essa ligação? Eu penso assim, mesmo porque, como nós já dissemos antes, a grande produção, a Revolução Industrial, não foi um elemento que vai o start de um novo tempo, né? Na verdade, ele é uma continuação, ele é uma consequência de um novo tempo, como nós já conversamos, o tempo que vem lá do século XVII, das revoluções inglesas. Né? Certíssimo. É isso aí, galera. Esperamos ter ajudado aí esclarecendo os modos de produção da indústria e o sistema capitalista. Por hoje é só. Um abraço para todos. Agradecemos o professor Almir por essa força e as palavras aí. É isso aí, galera. Obrigado. Obrigado, Adriano, mais uma vez. É isso aí, mestre. Obrigado. Até o próximo vídeo. O professor Almir vai ter cadeira cativa aqui no nosso canal.